Na volta, um deles pergunta: Coronel, em quem foi mesmo que a gente votou? O coronel: não posso falar, o voto é secreto. Sabe que com a urna eletrônica a gente já tem a votação mais segura do mundo? E agora com a identificação pelas digitais ficou impossível votarem por você. Mas a gente perdeu a piada. Mas ganhamos em cidadania. Isso é verdade. Identificação biométrica. Cada vez mais, o poder está na mão do eleitor. Justiça Eleitoral. De acordo com o nosso sistema extradicional, o presidente da República não pode proceder à extradição de uma pessoa sem a chancela jurídica desta Corte. Mas o chefe de Estado pode, não obstante a decisão favorável deste tribunal, simplesmente decidir não extraditar o estrangeiro procurado por outro país. Voltamos com a Iluminuras. Hoje eu estou conversando com o advogado Aldir Guedes Soriano. Ele está aqui para falar sobre a obra da qual é coordenador, Direito à Liberdade Religiosa, Desafios e Perspectivas para o Século XXI, juntamente com Valério de Oliveira Mazzuoli. Aldir, no bloco anterior a gente ia começar a conversar sobre a evolução da liberdade religiosa no Brasil. Como é que isso aconteceu desde a época do Império? Na época do Império, não havia a liberdade de culto para todas as religiões. Com a República, com o decreto de 119A da Lavra de Rui Barbosa e também com a primeira Constituição republicana de 1891, essa liberdade de culto foi ampliada. É uma coisa recente, nova. Hoje, a Constituição de 1988 assegura essas liberdades, como nós mencionamos no bloco anterior, a liberdade de crença, de consciência e de culto. E é o propósito da nossa Constituição, por ser uma Constituição liberal e democrática, assegurar esses direitos. O Estado democrático que foi instituído, e o preâmbulo diz isso, foi instituído justamente para assegurar esses direitos à liberdade religiosa e outros direitos fundamentais. Aldir, voltando a falar sobre essa questão da participação de vários juristas na obra, foi uma questão muito positiva porque trouxe vários posicionamentos, inclusive essa questão da presença ou não de crucifixos nos tribunais. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente, Carolina. A obra não tem o propósito de pôr um ponto final nessa discussão, desse tema que é tão amplo e polêmico, muito pelo contrário, ela pretende ampliar, né, e trazer opiniões divergentes, e é o que faz. O livro, na verdade, acaba colocando pensamentos muitas vezes contraditórios e divergentes. O leitor pode encontrar no livro argumentos a favor da permanência de símbolos religiosos nos espaços públicos, nesse caso, como você citou, o crucifixo nos tribunais, mas também nós podemos encontrar argumentos contrários. O Daniel Sarmento escreveu um artigo específico sobre esse tema dos símbolos religiosos, mas o professor André Ramos Tavares também menciona essa questão no trabalho dele que trata da neutralidade do Estado. O leitor pode encontrar posicionamentos diversos e pontos de vista a favor e contra essa questão polêmica. Agora, como está o Brasil frente a outros países no que diz respeito à liberdade religiosa? Você cita na obra que em Portugal, por exemplo, há uma lei contra essa discriminação no ambiente de trabalho. Como é que está o Brasil? Olha, o Brasil está muito bem, porque a situação da liberdade religiosa no mundo é preocupante. A questão chega ao ponto da violência. Muitas vezes, em alguns estados fechados, não livres, o simples fato do cidadão pretender mudar de religião, ele pode ser punido, pode ser preso e pode até ser punido com castigos, tortura e até mesmo com a morte. Essa é uma grande realidade. Nós temos alguns estados que asseguram o direito à liberdade religiosa na Constituição, mas na prática esse preceito constitucional não é cumprido. Então, nós temos 50 países em que a situação é dramática. Mas o Brasil, então, está muito bem, porque nós temos a liberdade religiosa,
mas isso não significa que nós não temos também que nos preocupar, que não há discriminação religiosa. Existe realmente algum problema, tanto é que nós tivemos recentemente uma passeata no Rio de Janeiro, em que as pessoas clamavam pelo direito à liberdade religiosa. Então, a população, o cidadão, ele muitas vezes, nós temos essa experiência na Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo, porque o cidadão, ele se queixa muitas vezes de que ele tem o seu direito cerceado, e isso não diz respeito apenas às minorias religiosas, mas todas as religiões podem em algum momento, por vezes, serem discriminadas, ou melhor dizendo, os seguidores dessas religiões podem ser discriminados. Olha, Aldir, muito obrigada pela sua presença e parabéns pela obra. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado, Carolina, por poder falar um pouco sobre esse direito tão importante para o cidadão, mas por vezes esquecido pelo estudante de direito, pelo operador do direito. E este livro é uma pequena contribuição para que os operadores do direito possam refletir sobre essa temática tão essencial para o cidadão. Obrigada. E agora você vai saber quais são as novidades, quais são os livros jurídicos que acabaram de chegar às livrarias. Curso Básico de Direito Sindical, de José Carlos Arouca, segunda edição, editora LTR. Segurança em Medicina do Trabalho, quarta edição, editora Saraiva. Princípios do Processo na Constituição Federal, de Nelson Nery Júnior, nona edição, editora Revista dos Tribunais. Quem estuda direito também dá dicas de leitura aqui no nosso programa. Conheça a obra e o autor da semana. Um livro que eu estou sempre lendo é Interesses Públicos versus Interesses Privados, organizado pelo professor Daniel Sarmento, escrito por vários autores. E eu acho importante esse livro porque eles rediscutem o dogma da supremacia do interesse público sobre o privado, fazendo com que a gente repense a relação vertical que existe entre a administração e os indivíduos na sociedade, que atualmente é quase absoluta. Isso faz com que a gente analise o caso concreto, considerando os direitos fundamentais e o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado dentro da administração com proporcionalidade. No Ex Libris de hoje, você vai conhecer os livros preferidos do desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Ítalo Mendes. Em instantes, até já!